nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar.
lá do céu, aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinarão amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Rei meu. Quero convidar a todos, aqueles que puderem, que se ajoelhem para nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigada porque o Senhor tem demonstrado o teu amor diariamente por nós, Senhor. Obrigada por cada livramento que tivemos essa semana. E eu sei que eu tive alguns juntamente com meu filho. Eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe aqui aqueles que o Senhor quer falar nesta manhã, Pai. Ainda assim, Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que não puderam vir, Senhor. Mas que por meio, ó Deus querido, dessa live, desse culto, Senhor, que será transmitido, que está sendo transmitido online, que as pessoas que não puderam vir, meu Pai, possam te buscar também e te engrandecer. Oramos, Senhor, pedindo a tua bênção sobre a vida de cada irmão em Cristo, no sentido de prosperidade, meu Pai. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe os corações, que possam ser corações doadores, corações, meu Pai, dispostos a ofertarem e a dizimarem na tua casa, Pai. Por isso, abençoa as ofertas que hoje serão apresentadas e os dízimos também. Desde já te agradecemos e que sejam multiplicados, Senhor, sobre a vida dos teus servos as maiores e melhores bênçãos, Pai. Ainda oramos, Senhor, pela pregadora desta manhã, pedindo a Ti, Senhor, para que não seja ela mesma a trazer a mensagem, mas seja o Teu Santo Espírito usando-a poderosamente, Senhor. Por favor, muda as nossas vidas a cada dia que estamos mais próximos de Ti, que o Senhor possa falar com nossos corações nesta manhã e nos mudar, Senhor, nos moldar conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa, meu Deus querido, as nossas vidas e fica conosco. Aceita o nosso louvor em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E a minha mãe, ela tinha problemas com álcool e com drogas também. E aí, chegando na Adra, foi bem impactante para mim, no sentido de que tinha muitos jovens. E a Adra, ela me deu não apenas moradia, alimentação. A Adra me deu algo mais precioso que isso, algo que vale a pena lutar, um propósito. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Do abandono à esperança. Eu sou o Gustavo, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu cresci em um lar que ele era desestruturado, emocionalmente falando. De tal forma que os meus familiares, entre si, eles se odiavam. Eu cheguei em um ponto que eu não gostava mais de ficar dentro de casa. E a minha mãe, em contrapartida, era o contrário. Gostava ela preferia que eu ficasse dentro de casa. E aí muitos atritos eram gerados por isso e por outras coisas mais. Com 13 anos, ela chamou um conselheiro tutelar, já não estava conseguindo mais cuidar de mim, eu era um filho muito desobediente, tanto em casa quanto na escola também. E a minha mãe, ela tinha problemas com álcool e com drogas também. Consequentemente, ela não conseguia parar em empregos.
E aí, não dava mais para ela cuidar de mim, ela chamou um conselheiro tutelar. Depois de muita insistência dele, porque eu não queria, eu aceitei ir para uma casa de acolhimento. E aí eu cheguei nessa casa, ela estava sendo inaugurada, fui o primeiro jovem a chegar lá. Eu fiquei lá 3 dias e aí eles decidiram, eles concluíram que a casa não estava em condições de receber ninguém ainda, havia sido inaugurada há pouco tempo. E aí me mandaram para a Casa Esperança 7, que é a casa da Adra, onde eu fui morar. E aí chegando na Adra foi bem impactante para mim, no sentido de que tinha muitos jovens, era uma casa que acolhia jovens de 12 a 18 anos. E eu não estava acostumado com aquilo, muita gente na casa. E eu cheguei inicialmente já detestando a Adra, vamos colocar assim, porque eles não serviam carne de porco, que eu gostava bastante antes de chegar lá. E aí eu cheguei lá, eles me colocaram na escola, eles pegavam no pé acerca de estudos, me deram oportunidade de trabalho como jovem aprendiz. E aí chegou num ponto que eles estabeleceram algo que a gente não gostava, eu também não gostava muito, que era a questão do devocional. O da manhã eu não participava, porque eu estudava de manhã, então a gente participava só dos devocionais, eu pelo menos à noite. E aí um dia, um dos educadores passou um devocional, nós lemos lá, fizemos alguns comentários, e ele colocou uma pregação do pastor Eduardo Batista, e naquela época ele era departamental de jovens, lá naquela região mesmo de Minas Gerais. E aí aquela pregação ela me impactou de forma pessoal. Ele tinha um tato para lidar com jovens, e aquilo me interessou, não sei explicar porquê, eu não gostava, não tinha nenhum apreço ou atração por igreja específica. E aí eu comecei a assistir umas pregações dele, e teve uma que me impactou. Ela dizia no apelo algo no sentido de que lado você está? Você precisa se posicionar. E aquilo me tocou profundamente. Eu comecei a ter mais interesse pela igreja, comecei a fazer alguns estudos bíblicos com a igreja mais próxima lá da casa onde a gente estava. E aí, passando alguns meses, eu me decidi pelo batismo, eu fui batizado ali próximo de fazer os meus 18 anos. E aí, com 18 anos, eu volto para casa. Infelizmente, a situação em casa continuava a mesma coisa, minha família ainda com muitos problemas. Eu tive uma oportunidade com um amigo meu de comportar. E aí conheci o Projeto Sonho do Alto, que foi verdadeiramente um escape para mim. Eu podia ficar longe de casa, fazer um trabalho ali, tendo meu sustento pela obra e nutrindo ainda mais o sonho de fazer teologia. Finalmente passei no vestibular, mas não tinha um recurso suficiente para fazer minha matrícula. E a Adra veio e me ajudou e pagou minha matrícula, o que me possibilitou hoje estar estudando o primeiro ano de teologia aqui no UniAN. E a Adra ela me deu não apenas moradia, alimentação e oportunidades de estudo e trabalho. A Adra me deu algo mais precioso que isso, algo que vale a pena lutar, um propósito. E esse propósito mudou toda a minha vida. Se você é amigo da Adra, obrigado. A sua oferta me alcançou. A sua generosidade se tornou esperança. E eu sou prova disso. É possível que você não tenha condições de se dedicar em um posto de trabalho missionário longe de casa. Mas se envolver também é orar, é doar e divulgar. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas.
prestando atenção em adoração. Crianças. Nossa, parece que nem comeram coisa gostosa no café da manhã. Vamos mais alto, tá bom? Pra igreja se animar e falar junto. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Feliz sábado. Como é bom estar com vocês, né? Como é bom estar na casa de Deus. Nós vamos ouvir mais uma história falando uma história muito importante que a gente já ouviu várias vezes, que é uma história sobre Jesus. Vocês sabiam que a nossa história de hoje, ela fala sobre sanduíche? Quem é que gosta de sanduíche? Eu gosto. Tudo que você coloca no pão vira o quê? Sanduíche. Se eu colocar um alface, vira sanduíche. Se eu colocar um peixinho no pão, vira sanduíche. Quem é que gosta de peixinho? Eu gosto também. Vamos falar nosso versículo? Quem sabe ler aqui para ajudar a tia? Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebem uma porção. Mateus. Obrigada. Essa palavra ou essa história que nós vamos ouvir está em Mateus 6:41. Pode passar, por favor. Pode passar mais uma vez. Jesus, ele gostava muito, sabe do quê? De ajudar as pessoas, de curar. Ele gostava muito também de pregar, de falar, ensinar as pessoas. E Jesus, ele estava ensinando várias pessoas. Aí um dia, ele resolveu ensinar as pessoas em outro local. E aí ele entrou num barquinho. Pode passar, por favor. Ele entrou num barquinho e deu tchau para as pessoas e foi embora para poder pregar em outro lugar. Só que as pessoas descobriram para onde Jesus ia. E as pessoas gostavam muito, muito, muito mesmo de acompanhar Jesus, de ouvir os ensinamentos de Jesus. Sabe o que elas fizeram? Elas chegaram primeiro que ele do outro lado. Olha só, pode passar o próximo. Quando elas chegaram lá, Jesus chegou depois delas, e aí Jesus resolveu ensinar. E aí ele sentou nessa pedra e começou a ensinar as pessoas. E eles estavam atentos, ouvindo. Só que com o passar do tempo, o que acontece? O que a barriguinha da gente começa a fazer? Começa o quê? Porque se vai passando o tempo. Por exemplo, se nós ficássemos hoje o dia inteiro na igreja, em algum momento ia acontecer o quê? A gente ia ficar com o quê? Com fome. A barriga ia fazer o quê? Roncar, né? Começar a fazer um barulhinho de fome. E aí, as pessoas já estavam ficando tarde, estava na hora de ir embora. Os discípulos falaram para Jesus assim, ó: Jesus, vamos dispersar essas pessoas, podem mandar elas embora para as casas delas. Mas Jesus falou, Jesus ama tanto a gente que ele se preocupou com uma coisa. Mas como é que essas pessoas vão embora com fome até elas chegarem na casa delas? Como é que isso vai ser? E aí Jesus falou assim, alimentem a multidão. Os discípulos disseram, mas como que a gente vai alimentar a multidão se a gente não tem comida? É muita gente. Sabiam que a contagem que faziam lá só contavam homens, não contavam nem crianças e nem mulheres. Só de homens tinham 5.000 homens. Não é muita gente? O que vocês acham? Muita gente. E aí, eles falaram assim, mas o que a gente pode fazer? Aí um menininho se apresentou e falou, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Que ele tinha levado um lanchinho, sabe? Quando a gente vai fazer passeio. Quem já fez passeio com a tia Zenilda aqui e com a tia Andréia? Levanta a mão. Tem que levar lanchinho ou não? Tem que levar lanchinho, né?
As tias também levam, mas vocês levam um lanchinho. A gente não faz uma mesa gostosa? Assim também. E aí ele levou os 5 pãezinhos e apresentou até Jesus. E sabe o que Jesus fez? O que nós temos que fazer todos os dias. Em cada refeição. Orou ao Pai. Ele orou a Deus. E abençoou, então, o alimento. E aí, sabe o que aconteceu? De 5 pães e 2 peixinhos, viraram muitos cestos, 12 cestos de pãezinhos ali. A tia vai, vocês vão representar agora a população. E olha só, a tia vai dar aí para vocês um pedacinho de pãozinho, igual eles receberam. Eles receberam um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe, e eles comeram que eles ficaram, sabe o quê? Satisfeitos. Foram tantos que sobraram 12 cestos repletos de pãozinho e de peixe também. Vocês podem comer, tá bom? Pode passar mais uma vez. Olha quantos. Volta, por favor. Olha quantos. Foram tantos que sobraram 12 cestos ainda lotadinhos de pão e de peixe também. Jesus, ele faz sempre milagres nas nossas vidas. Às vezes a gente não para pensar muito. Às vezes a gente não para muito para pensar, mas se a gente for ver, ele faz milagres diário. Eu quero só que vocês me citam um milagre que está acontecendo agora, nesse momento. Estamos vivos. Estamos o quê? Respirando, não é verdade? A gente acordou. Todo mundo que está aqui está o quê? Vivo ou morto? Vivo, muito bem. Então, Jesus, ele faz milagres todos os dias. E ele se preocupa muito conosco, porque ele nos ama de forma individual. Pode comer. E aí, Jesus, naquele dia, ele não só entregou para as pessoas a palavra que é a vida, como ele também entregou para aquelas pessoas o alimento. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom para conosco e porque Ele sempre cuida de nós, ainda que a gente nem perceba, Ele sempre está cuidando de nós. Vamos fazer posição para orarmos? Vamos lá? Posição? Alguém quer orar? Não? Então vamos lá. Posição para oração. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos pelo teu amor e o teu cuidado para conosco. Em cada detalhe, ainda que a gente não perceba, nós podemos sentir o teu amor por nós. Guarda cada família, cada vida aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Se Cristo me amar, a oração ouviu. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Mais uma vez, vamos louvar o nosso Deus.
Agora, cantando o hino que precede a mensagem, a palavra que será aberta, que o nosso coração possa estar disposto a receber a vontade de Deus para a nossa vida. Se coloque de pé e vamos louvar juntos o hino Tu És. Um bom sábado a todos. Que a presença do Espírito Santo aqueça cada um dos que aqui puderam se achegar. Curvemos nossas frontes e oremos. Maravilhoso Deus, graças te damos, Pai, porque tu és o nosso Deus, o grande Deus, o Todo-Poderoso, aquele que, na sua sabedoria e no seu poder, nos redimiu da morte eterna, nos redimiu da escravidão do pecado, através de Cristo Jesus. Por favor, Pai eterno, que o teu Santo Espírito esteja em nós e opere em nós o milagre precioso da tua salvação. E ao sairmos daqui, todos saiamos regozijantes na certeza da tua presença. Te suplicamos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Como alguns irmãos já sabem, eu não posso ficar aqui atrás. Então eu fico aqui do lado, tá bom? Mas para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio poder, mais uma vez, estar aqui e poder trazer a palavra do nosso Deus. Aqueles que tiverem Bíblia, seja física, seja pelo celular, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías, no capítulo 6. Todos acharam Isaías, capítulo 6? Isaías, capítulo 6. Agora eu fiquei calmo. Esquentou muito. Isaías, capítulo 6, o verso 1 diz assim:
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. É interessante que, se você apenas faz essa leitura direto, não dá para entender muita coisa, porque parece meio controverso. Mas é interessante, quando Isaías tem esta visão, nos diz que no ano da morte do rei Uzias, ali por volta do ano 736 a.C., Israel enfrentava ameaça. E é interessante que a Síria estava ali a ameaçar Israel por meio de Tiglat-Pileser III. Então, nessa situação, Isaías, que era um auxiliar ali dos sacerdotes, nos diz que ele chega próximo ali do santuário. Na época era o santuário terrestre, e ali no lugar santíssimo ele não podia entrar, era só o sumo sacerdote, mas ele fica ali de frente. E, naquele momento, ele tem uma visão. E é interessante que nos diz que essa visão ela pode ter ocorrido na época ali em que era feito a expiação. Interessante que, quando Isaías tem a visão, ele vê ali o próprio Jesus sendo entronizado entre os querubins. E é interessante que essa manifestação ali da santidade de Deus impactou de tal forma Isaías,
porque nos diz que a presença de Deus encheu todo o templo. E quando a presença de Deus enche todo o templo, essa manifestação impactou Isaías. E Isaías, no verso 5, ele diz: ai de mim, estou perdido. Ele diz: porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante da santidade de Deus, Isaías, ele sente a sua pecaminosidade. Ele entende a sua condição. Ele entende a condição do seu povo. E a impressão que ele tem é que, ao ver a presença, a manifestação do Deus eterno, a impressão que Isaías tem é que agora ele vai morrer. A santidade de Deus, em contraste com a nossa pecaminosidade, é natural nos sentirmos desta forma. Mas é interessante que nos diz que um serafim. Eu estava lendo os comentários Andrews, os comentários adventistas, e nos diz que este é o único lugar, ou seja, em toda a Bíblia, apenas Isaías menciona os serafins. E é interessante, nos diz que um deles sai de onde está, pega com uma pinça uma brasa tirada do altar, e com essa brasa toca os lábios de Isaías. Agora, Isaías tem os seus pecados perdoados, ele agora tem condição de permanecer na presença de Deus. E aí vem então a pergunta. E a pergunta é o verso 8. Quando é dito a Isaías que o seu pecado é tirado, fora então perdoado, agora tinha condição de estar na presença de Deus. A pergunta é: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é interessante que Isaías, agora, ele responde: pode me enviar. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E é interessante, Isaías é enviado. Isaías não é enviado a uma nação estrangeira. Isaías é enviado ao seu próprio povo, ao povo de Israel. Ao ser enviado ao povo de Israel, é interessante que ele leva uma mensagem um tanto dura. Quando Isaías está na presença de Deus, Isaías teme. Nos mostra que, embora ele fosse agora o profeta, ele não era isento de pecado. Por isso, ele teme. Porém, quando é perdoado e purificado, ele está pronto para ser enviado. Irmãos, é assim que Deus ainda faz conosco. Nós, seres humanos, não temos condições nenhuma de sermos o mensageiro do nosso Deus, por causa dos nossos pecados. Mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, quando nós, crendo,
nos entregamos e deixamos que Jesus nos perdoe, deixamos que Jesus nos purifique, Ele chama, envia capacitado. Quando Ele te chama, você não é capaz. Mas quando Ele te purifica, Ele te envia, antes Ele te capacita. E é interessante, Isaías tem a mensagem a ser levada. E a mensagem é: diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas não percebem. Não vão perceber o que estão vendo. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam salvos. Aí você diz assim, mas espera. Deus não quer salvar o ser humano? Que mensagem é essa? Deus não quer salvar o ser humano? O que Ele fez então na cruz do Calvário? É interessante, irmãos. Vamos no livro de Mateus. O livro de Mateus, no capítulo 13. Depois nós vamos voltar aqui para Isaías. Mas vamos no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, 14 e 15. Depois que Jesus, ele conta a parábola dos semeadores, ele explica a parábola. Os discípulos, então, fazem uma pergunta para ele. Senhor, por que o Senhor ensina ao povo através de parábolas? Porque conosco o Senhor fala claramente. Mas quando o Senhor vai falar com o povo, o Senhor fala por intermédio de parábolas. Aí o verso 13, o verso 14, ele diz assim: assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, Israel estava mesmo diante das ameaças da Síria. E Deus então chama o profeta para levar a eles uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança. Mas o povo não aceitou. O povo esteve a rejeitar a Cristo o tempo todo. Desde que fora tirado da escravidão do Egito, o povo ainda assim insistiu em afastar-se de Deus.
E a mensagem que o profeta Isaías iria levar era uma mensagem de julgamento. Aquele que aceitasse estaria salvo, protegido. Mas aquele que o rejeitasse estava a ser julgado. O próprio Jesus vem em pessoa. E Israel rejeita. Ele vem em pessoa para tentar resgatar e salvar. E é interessante o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, ele nos diz claramente: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas quem o receber é feito filho de Deus. E é interessante, voltando ali no livro de Isaías, Isaías faz uma pergunta. Isaías, no capítulo 6, agora o verso 11, ele faz uma pergunta. Até quando, Senhor? Até quando vai ser assim? E a resposta é: até que as cidades estejam em ruínas, até que fiquem sem habitantes, as suas casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruína e devastada. E o Senhor afaste dela o povo em meio da terra, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Ou seja, Israel iria enfrentar o que eles mais temiam: escravidão, sofrimento, dor, morte. E é interessante o verso 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, das quais, depois de derrubados, ainda ficam toco. Ou seja, Israel estava tendo oportunidade para mudar de vida. Caso não mudasse de vida, enfrentaria julgamento. E é interessante, o finalzinho do verso 13 diz: assim a santa semente será o seu toco. Mesmo em meio a um povo que enfrentaria a destruição, havia ali um remanescente, um resto. Alguém que passaria pela prova, mas resistiria e permaneceria firme ao lado do seu Salvador. É interessante, irmãos, a mensagem de Isaías direcionada ao seu povo. Isaías teme, mas tendo a plena segurança da presença de Deus, Isaías vai. Quando Jesus esteve aqui para redimir o homem, Jesus também temeu ante a cruz, mas ele também não desistiu, unicamente para salvar o homem. Quando Deus chama Moisés, Deus diz para Moisés que ouviu, que viu, e por isso ele estava descendo para socorrer Israel. Mas Moisés também temeu ante a mensagem que Deus o havia dado
de ir até o seu povo. E ele dizia: o povo não vai acreditar. Mas Moisés foi. Irmãos, o mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo que está também a enfrentar o grande julgamento. E Deus chama a mim e a você com uma mensagem, muitas vezes até dura, a um povo que não quer se deixar ser salvo, ser amparado por Jesus, o único que tem poder para salvar. Israel rejeitou porque o seu coração estava endurecido. Israel estava acostumado à idolatria, havia se entregado à idolatria. Quando o próprio Jesus vem, o seu Criador vem como um ser humano, Israel se recusa a receber. Porém, Deus tem um povo. Deus tem um remanescente. Esse povo vai passar pela prova e vai resistir, vai permanecer ao lado do seu Senhor. É interessante, diante do que nós temos visto, no livro de João, no capítulo 3, o verso 16, que todos nós conhecemos, quando Deus diz que amou o mundo, amou a humanidade de tal maneira que ele se utilizou de tudo que ele tinha. Esgotou-se todos os recursos. Esgotou-se todos os recursos de Deus para salvar o ser humano. Tudo que Deus tinha chamava-se Jesus, seu único filho. E ainda hoje, Jesus continua sendo rejeitado. Hoje, o convite de Deus ainda é o mesmo. Ele ainda nos chama. Quando ele nos chama, ele não diz que vai ser fácil. Não foi fácil para Isaías. Isaías foi cerrado ao meio. Isaías levou a mensagem de salvação. O profeta fez tudo o que pôde. Mas o final da história, ele é cerrado ao meio. Os apóstolos fizeram tudo o que puderam. Mas tiveram que depor a sua vida. Jesus fez tudo o que pôde para salvar o ser humano. Mas foi para a cruz. Eu e você, ao sermos enviados, seja para aqueles que estão lá fora, sejam para os que estão dentro, corremos o mesmo risco de sermos, de igual modo, rejeitados. Mas não desista. Não desista. Jesus morreu e ressuscitou e nos fez a promessa de que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Mesmo que eles não te escutem,
mesmo que eles rejeitem a mensagem, mesmo que eles se recusem a fazer aliança com Deus, mesmo que se recusem a entregar a sua vida a Deus, não desista. Vai. Jesus sabe que não é fácil, mas Ele está do teu lado. Ele está a te conduzir e a te proteger. Ele prometeu que nunca jamais te deixaria, nunca jamais te abandonaria. Muitos irão rejeitar, mas aqueles que aceitarem serão salvos. Isaías não viu a conversão de Manassés. Manassés foi por um caminho tal que parecia impossível ser alcançado. Ao olhar para a situação de Manassés, era impossível. Mas Deus sabe como fazer. Ele é todo-poderoso. Ele sabe como entrar na vida do ser humano e mudar a sua história. Isaías vai encontrar Manassés na eternidade. Eu e você, hoje, parece que a nossa pregação não tem sucesso. Mas eu e você veremos ainda muitos convertidos e nós o encontraremos na eternidade. Vá, não tenha medo. Vá, fale. Se lhe der ouvidos, fale. Se não lhe der ouvidos, respeite. Deus deu a cada um liberdade de escolha. Respeite. Respeite a escolha que cada um deles fizerem. Porque diante de Deus, todos nós compareceremos. E diante de Deus, diante de tamanho sacrifício, ninguém vai ter como se desculpar. Todos estarão conscientes das oportunidades que tiveram. Mas como Deus chamou Isaías, Mateus 28, 19 e 20, diz para nós o que ele disse para Isaías. E a mensagem para nós hoje é: vá. Vá. Pregue o evangelho. Pregue a Jesus, o Criador do universo, morto, ressuscitado, à direita de Deus, nosso advogado, juiz de toda a terra, que virá em breve buscar um povo que se entregou porque acreditou. Ele diz: vá, faça discípulo, batize, ensine. Vá. Nós temos reunidos hoje, lá no NASP, como nós vimos aqui o relato de cerca de mais ou menos 10 mil jovens. Eles estão sendo treinados para também ir. Às sextas-feiras nós estamos tendo o grupo ali da escola de missões, pessoas sendo treinadas a irem. Deus chama hoje você e a mim, do seu jeito, da sua maneira. Como você pode fazer no seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Deus chama você e Ele te envia.
Não tenha medo. Apenas vá e deixa Deus usar você. Deixa Deus fazer de você instrumento na salvação de outros. Mas em nome de Jesus, não endureçamos o nosso coração. Em nome de Jesus, a mensagem para nós hoje é: Jesus está voltando. Ele vem para dar recompensa àquele que, crendo, se entregou. Deus reservou recompensa para você também. Deus reservou recompensa pelos anos que você viveu aqui, crendo, confiando, esperando. Ele vem. Apenas acredite, ele vem. Os meus pecados já foram perdoados quando ele foi para a cruz. E ele nos purifica de nossas iniquidades. Assim como com Isaías é conosco. Estejamos dispostos aí. Não tenha medo. Se algum daqueles com quem você entrar em contato se colocar em posição de oposição, não tenha medo. Deus é contigo. Se morrermos, ressuscitaremos. E muito em breve festejaremos com o grande mestre. A pergunta é: você está disposto a ir? A se deixar ser usado? Onde você está? Muitos vão atravessar o oceano. Eles vão aos confins da terra. Outros, assim como eu, só em Samaria, de uma cidade para outra. Outros em Jerusalém. Mas todos somos convidados a ir onde estamos. Você está disposto a ir aonde Deus te chama e te envia? Você está disposto a ir? Louvado seja Deus, porque você se dispõe a ir. Deus abençoe você. Deus te dê cada dia forças e coragem para avançar. Eu vou fazer uma oração agora. Nós vamos terminar. E eu vou orar para que Deus use você aonde você está. Fiquemos todos de pé. Maravilhoso Deus, Pai Santo, nós tememos quando vemos, ó Deus, a condição do mundo, como Moisés temeu, como Isaías temeu. Mas o Senhor enviou Moisés, o Senhor enviou Isaías, o Senhor enviou os milhares no passado, tem enviado milhares hoje. Aqui estamos nós, o teu povo. Nos envia também, Senhor, e capacita-nos. Ao sairmos hoje daqui, saiamos convictos que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos perdoou, os nossos pecados foram todos perdoados. E o Senhor nos purifica, e o Senhor nos envia. Por favor, Pai eterno, em nome de Jesus, toma a tua igreja em teus braços de misericórdia e sê com cada um deles. Sê com aqueles que estão reunidos no NASP e com aqueles que estão espalhados pelo mundo levando a mensagem de salvação. Em nome de Cristo Jesus te imploramos, permanece conosco e enche-nos com teu Santo Espírito.
É tudo que te suplicamos nesta manhã e desde já te agradecemos. Amém.